Olá, mais uma vez juntos vamos falar do direito do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, que agora em 11 de setembro completa 30 anos do nosso Código de Defesa do Consumidor. Tantas coisas que mudaram nesse tempo. Então, é importante estudarmos sobre o direito do consumidor. Nas aulas passadas nós falamos a diferença que tem de defeito e vício do produto e defeito e vício da prestação de serviço. Quem são os responsáveis e qual tempo que temos em cada momento aí do direito para reclamarmos. Então tivemos separado quem são os responsáveis, quem é fornecedor e quem é consumidor. Então essa aula foi reservada para nós falarmos sobre a questão da decadência e prescrição no Código de Defesa do Consumidor. Então, distanciando-se da questão que a gente tem do Código Civil, temos aqui a prescrição e decadência em períodos e tempos diferentes do Código Civil. Nós aprendemos lá no Código Civil que fala nos artigos 205 e 206 do Código Civil sobre a prescrição. E nós temos aqui separadamente para o Código de Defesa do Consumidor. Bom, então vamos lá. Vai ser interessante porque todos precisam de saber quando é que tem a decadência e a prescrição para reivindicar os seus direitos daqueles quando se sente lesado o consumidor. Começamos então a entendermos a questão da decadência e da prescrição. Então vejam bem, quando eu falar da prescrição e da decadência com vocês, tá? Então, prescrição nada mais é do que você tem a perda do direito à utilização de determinado tipo de ação judicial, perfeito? Então, você vai perder o direito de estar em juízo. Essa que é a questão da prescrição, você perde o direito de estar em juízo. E a decadência, por sua vez, é a perda do próprio direito, em decorrência da não utilização de qualquer tipo de ação para proteger ou reivindicá-lo. Então, você perdeu aqui o direito da ação, né? Aqui você tem um direito, você perdeu o direito da ação, e aqui você perdeu o próprio direito material. Não tem como eu reivindicá-lo mais. Na verdade, nós temos um conceito que poderíamos dizer assim: então, prescrição atinge diretamente a ação e, por via oblíqua, faz desaparecer o direito ora tutelado. Então, o que é a prescrição? Nada mais vai atingir diretamente o direito de ação. Você não pode estar em juízo para reclamar, mas o direito material você tem. Aí, pela bondade do outro lado, se quiser o fazer, seja bem-vindo. Então, atinge diretamente, prescrição, atinge diretamente a ação e, por via oblíqua, faz desaparecer o seu direito por a questão tutelada aí do direito material. Porque se você não pode estar em juízo para reclamar o seu direito material, um pouco adianta você ter seu direito material, pois eu não tenho uma via para eu, assim, buscar o meu direito. Já a decadência atinge diretamente o seu direito. Então, aqui atinge diretamente o seu direito, correto? E, por via oblíqua, extingue a ação. Isso é, se você não tem direito mais da questão do direito material, porque ele já entrou em decadência, você pode até ajuizar a ação, mas o juiz vai extinguir por uma questão da decadência. Então, tem que prescrição atinge diretamente a ação e, por via oblíqua, faz desaparecer o direito seu, ora tutelado. Enquanto a decadência atinge diretamente o seu direito e, por via oblíqua, extingue aí o seu direito de ação. Então, aí a questão de prescrição e decadência. Do nosso Código Civil, a gente tem as dimensões dos tempos que traz o seu artigo, o seu prazo para a prescrição. No Código de Defesa do Consumidor, temos a seguinte situação que nós temos que ficarmos atentos. Então, vejam bem, no Código de Defesa do Consumidor, para reclamar vício, aí a gente sabe que vício é que quando eu não tenho que não tem uma extensão maior. Um vício é uma coisa intrínseca com o produto. Então, para reclamar vício, tá? O vício de produto ou serviço, então o vício de produto ou serviço,
O prazo é decadencial, tá? Decadencial. Então, vejam bem. Então, para eu reclamar vício do produto ou serviço, o prazo é decadencial. Quer dizer, você perde, de fato, atinge diretamente o seu direito. Então, por via oblíqua, vai extinguir a ação. Então, você perde, de fato, o seu direito. Então, a questão do vício, eu estou dizendo a questão da decadência. E o prazo decadencial se torna de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis, tá? Bens que são duráveis. Então, todos os bens não duráveis têm 30 dias, prazo decadencial, e 90 dias para bens que são duráveis. E quando se trata o Código de Defesa do Consumidor, quando ele se trata de fato ou defeito, que é um sinônimo, tá? De produtos ou serviços, eu tenho um prazo prescricional. Prescricional de 5 anos. Então tá. Então, quando você falar de vício, eu tenho um prazo decadencial. Então, VD, eu tenho prazo decadencial. E quando eu falar assistir de defeito, eu tenho DP. Tá? Então, vejam bem, ó. Se eu falar de vício, eu tenho decadência. Se eu falar de defeito, aí eu tenho um prazo prescricional. Prescricional atinge diretamente a ação. Eu não tenho direito mais de ação. E por via oblíqua, aí eu vou perder aí, desaparecer o meu direito tutelado. Porque se eu não posso buscar em juízo, só se a pessoa for muito bondosa para ela concedê-lo, né? Se fosse assim, já concederia antes de eu ir em juízo. Então, eu tenho que vício, eu tenho um prazo decadencial, e o defeito, eu tenho um prazo prescricional, que prescreve aí em 5 anos, para que eu possa fazer. Então, para eu saber se foi defeito, eu tenho que ver que foi além de simples vício. Tem uma questão a mais, um plus, onde atinge terceiro, atinge pessoas. Então, traz insegurança. Aí eu tenho ali um defeito. Veja bem, então eu posso dizer que seria da seguinte linha de pensamento. Se eu traço aqui decadência, se eu falo em decadência, eu estou falando o quê? Em vício do produto ou serviço. Então, se eu falo de decadência, eu estou falando de vício do produto ou serviço, tá? Agora, se eu falo de prescrição, se eu falo de prescrição, aí eu estou falando de quê? De fato, ou então defeito dos produtos ou serviços, tá? Aí eu sei que decadência é um prazo que é de vício do produto, que é 30 para produtos não duráveis e 90 para duráveis, e aqui eu tenho 5 anos porque eu estou falando da questão prescricional, tá? Então, tanto faz a coisa, eu estou falando de questões aqui prescricional. O prazo decadencial, tá? Esse prazo aqui, ó, decadencial, está no artigo 26 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, prazo decadencial se trata para vícios do produto ou serviço. Então, prazo decadencial. Então, vamos estudar primeiro essa questão aí de decadência. Então, quando se trata de decadência, eu tenho 30 dias para produtos não duráveis, ok? E 90 dias para produtos duráveis. Isso aqui é meu prazo decadencial, tá? Eu perco o direito, propriamente dito, se eu não buscá-lo nessas questões do tempo aí que me deixaram para que eu possa, então, ter essa visão. Muito bem. Vamos lá. Dos vícios do produto, que eu tenho prazo decadencial.
tem um vício que pode ser aparente, que é de fácil constatação. Aí está lá no artigo 26 do nosso Código de Defesa do Consumidor, tá? E eu posso ter um vício oculto, que aí é o artigo 24, que aparece após longo tempo de uso. Então, artigo 24 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, posso comprar um celular e ele não tem som. Posso comprar uma televisão e ela não tem som. Então, é um vício aparente, tá? E agora tem o vício oculto, que eu não estou falando da questão do vício redibitório, perfeito? Que aí eu vou tratar lá no Código Civil. Bem, então, quem é responsável? Nós já estudamos que o artigo 18 vai falar que quem são os responsáveis são os fornecedores, que abrange o quê? Todos, que isso aqui é um gênero. Então, imagine um exemplo, um liquidificador. Estoura e perfura a testa de quem consumiu. Isto é um defeito. Aí eu tenho o quê? Conta o fabricante. Perfeito? Não um gênero aí do fornecedor. Mas você pode ajuizar contra o comerciante, porque nada te impede. Só que ele vai poder uma ação de regresso. Então, é melhor você colocar todos na sua ação. Então, estourou, perfurou. Aí eu tenho um defeito, eu tenho um prazo que não é decadencial e é prescricional de 5 anos, é a ação contra o fabricante, tá? Porque vai além de um simples vício. Agora, a lâmina simplesmente ela não corta. Estoura, mas não corta, mas não atingiu ninguém. Então, eu tenho um vício, aí eu tenho um prazo decadencial. O consumidor pode pedir a troca do aparelho na loja ou diretamente no fabricante. Ele opta por aquilo que ele está sentindo mais fácil, mais cômodo para ele, correto? Então, o que é um serviço tratando de serviço? O que é um serviço durável? Por exemplo, a pintura. Então, pelo menos, ela tem que durar 90 dias. Se antes de 90 dias elas começar a ter aí apresentar-se os vícios, que seria aí a parte oculta, eu teria que acioná-lo aí, como se trata de vício, fornecedor. E o não durável é tipo uma hospedagem, um transporte. O não durável, eu também tenho prazo de 30 dias para eu reclamar, que é um prazo decadencial, certo? Então, no artigo 18 ele fala que o vício, que é um prazo decadencial, que nós já estudamos nas últimas aulas o que é vício. Então, se porventura você não pegou as aulas da responsabilidade civil, é bom escutar as outras aulas para entender a aula de prescrição e decadência, senão fica um pouco perdido se você não tiver o parâmetro das aulas anteriores. Essa é a terceira aula, então você tem que assistir a 1 e a 2 para entender essa terceira aula. Então, quando eu falo de vício, eu falo 30 dias para que tenha que do qual também tem essa parte que foi explicada na aula anterior. Então, quando eu tenho um vício, eu vou contar quando eu adquiri o produto. Então, vamos falar de produto aqui, né? Eu tenho 30 dias se ele não é durável e 90 dias se ele é durável, tá? Então, isto é para eu reclamar, tá? Isso aqui é para eu reclamar. Então, não durável, 30. E durável, 90. Mas, muito bem. Quando eu vou reclamá-lo, eu estou dentro do meu prazo, tá? Eu estou dentro do meu prazo. O que eu tenho é a seguinte linha de raciocínio. Eu posso convencionar com as partes que o prazo vai ser maior ou menor, nunca que seja menos de 7 dias e nem mais de 180 dias, tá? Mas, chegou esses 30 dias aqui, ele não deu solução para o meu produto, eu posso pedir a substituição por outro, então a restituição da quantia paga por perdas e dano, ou abatimento proporcional. Mas lembre-se que eu não preciso esperar 30 dias se o produto vai me deixar realmente numa situação de vício extensivo do vício, tá? E também se ele vai perder o valor, ou então se era um produto essencial para o meu trabalho, para a minha necessidade. Aí eu posso, antes dos 30 dias, eu posso requerer. Porque, permissa venda, né? Você vai e compra um aparelho, quaisquer que seja aí, um notebook, por exemplo, para trabalhar. Aí ele tem um vício. Você vai esperar 30 dias, não justifica. Então, assim, é uma coisa para ser imediato.
não sendo, é um direito seu reclamar antes, porque é um instrumento seu de trabalho, é essencial. Eu não tenho aí a necessidade. Então você imagina um veículo, você compra um veículo, ele vem com um vício, você tem que aguardar 30 dias para te devolver. Você compra algum veículo na vida para não tê-lo? Não compra. Então o legislador disse, se vai perder o valor, então um veículo que depois que apresentou tanto serviço, ele tem assim, por notória que vai perder o valor, você pode pedir antes de 30 dias, em razão pertinentes aí, de você querer uma substituição de um outro novo, uma restituição de quantia que você pagou com perdas e danos, também um abatimento proporcional, certo? Em razão peculiar das suas necessidades. Agora, como contar o prazo desses 30 e desses 90? Acontece da seguinte maneira. Quando eu dou entrada aqui na concessionária, por exemplo, que eu estou falando aqui de um exemplo de um veículo, né? A primeira entrada que eu tenho, então aqui, ó, mas vamos fazer exemplos de uma concessionária. Aqui eu estou tratando aqui de um veículo que veio com vício, tá? Então, na primeira entrada que eu dou, primeiro dia que eu faço aqui para a concessionária, eu tenho que estar contando esses 90 dias. Então, ao primeiro momento em que eu faço ali o pedido, a entrada da concessionária, passa a contar os 30 dias que ele vai ter que arrumar este veículo para mim. Então, primeira vez aqui, começa a contar aqui a marca dos 30 dias, correto? Havendo idas e voltas, então, aqui, olha, nesses 30 dias aqui, no 10º dia ele mandou eu apanhar, depois eu voltei e entreguei o carro de novo, depois eu fui e peguei, e aí sucessivamente. Então, havendo idas e voltas, o prazo já expirou, e não tem mais 30 dias de novo. Aqui, olha, a primeira vez ele me entregou com 10. Quando eu devolvo para ele, não tem mais 30, que senão seria infinito, tá? A idas e voltas vai ficar dentro desses 30 aqui. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho que ter em mente. Perfeito? O consumidor pode utilizar, então, da faculdade desse artigo 18. Então, quando ele tem aqui a primeira vez, eu voltei, ele entregou de novo, o prazo dele já está se expirando, tá? Mesma coisa acontece para comigo também, vai expirar os 90 dias. Então, vê se você consegue raciocinar comigo. O fornecedor, ele tem 30 dias para me devolver o veículo em condições que esteja funcionando. Senão eu vou pedir substituição de outro, vou pedir restituição da quantia paga ou então abatimento proporcional. Nos 10 primeiros dias, ele me devolve. Ele volta no 15º. No 20º dia, ele volta. Todo esse prazo já está dentro dessa primeira vez para chegar nesses 30. Correto? Então, ele sabe que ele não tem aqui mais 30, ele tem que ir mais 10. Correto? Mas lá do outro, gente, você também tem que ver se do dia que você adquiriu, se já não está nos 90. Porque se ele fica te proporcionando situações de idas e vindas, e se der 90 dias, você vai ter o prazo decadencial para a sua ação. Então, vamos dar um exemplo. Olha aqui. A primeira vez que eu fui à concessionária, então a primeira vez que eu fui à concessionária foi no dia 1º de janeiro, tá? Então, ele tinha 30 dias para me devolver o carro. Nos 15 primeiros dias ele me devolveu. Depois, o carro teve que voltar. O carro ficou lá mais 20 dias. Aí já estourou-se os 30 dias, correto? O que eu poderia ter feito? Pedido a minha substituição do meu... Olha, eu quero substituição, eu quero restituição, ou então eu quero abatimento proporcional. Porque agora essas indas e vindas, você já comeu seus 30 dias que você tinha, concessionário. E nenhum consumidor consegue interpretar dessa forma, tá? Mas, e ele fica e você dando oportunidade, tá? E quando ele, dessa primeira vez que você entrou aqui, e ele fazendo idas e vindas, deu os 90 dias. Aí ele te devolve e fala, olha, eu não consegui mesmo. Aí você procura em juízo para você fazer a ação, o juiz vai dizer assim, houve a decadência. Então o que acontece? Nessas indas e vindas, você consumidor fala assim, não resolve? Então vou fazer a ação. Por quê? Eu posso correr o risco de ter o prazo decadencial, dentro desses 90 dias que eu vou ficar nos indas e vindas. Aí eu vou perder o direito, o meu direito. Eu não vou poder reclamá-lo mais, porque você ficou nas idas e vindas.
Aí você fala, poxa, então isso é mais favorável ao fornecedor. Mas, lá do outro, você deu os 30 dias aqui, você fala assim, olha, entre essas indas e vindas já se passaram 30 dias, então agora eu quero uma substituição, restituição em quantia paga, ou então abatimento proporcional. Óbvio que você tem que fazer em ação judicial antes dos 90 dias. Por quê? Se você não faz os 90 dias, você vai ter aí o risco, então, de ter o seu direito, a decadência do seu direito. Perfeito? Aí é onde que nascem essas questões aí, para esses fins que temos que nos verificarmos. Bom, então quando a gente fala da questão dos prazos para reclamar, que é o prazo decadencial e prescricional, nós temos lá no artigo 26 e artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Eu disse que são 30 dias para bens não duráveis, quando se trata de vício, e 90 dias para bem duráveis. Então, não duráveis e bem duráveis, tá? Então, tenho 30 dias para eu reclamar e 90 dias para eu reclamar, tá? Então, obsta a decadência, havendo a reclamação para a decadência. Então, você imagina a seguinte situação, olha, comprei um ferro de passar roupa, porém não esquenta. Então, ele tem um vício. Tá? Ele tem um vício. Ele tem um vício. Ele não cumpre a finalidade que ele tem que ter. Reclamei. Não vai arrumar. Posso utilizá-lo, então, artigo 18. Então, é o que eu acabei de explicar ali atrás. Agora, quando eu trago a garantia legal, que eu expliquei na última aula para vocês, a garantia legal que está na lei, tá? A garantia legal é o artigo 24, que está na lei. É o prazo que a gente tem legal. Agora, se eu tiver uma contratual do artigo 50, que eu faço um contrato, eu tenho um ano, então eu tenho um ano, aí depois de utilizado esse ano, eu começo a contar o prazo legal, aí que é 30 e 90. Então, eu tenho a garantia contratual, soma a garantia legal. Então, eu tenho um ano, mais 90 dias, se tratasse de produtos duráveis, para quando eu for falar aí da questão das garantias. Então, os prazos decadenciais, que prazos decadenciais se tratam aí da questão de vício relacionado a essa reclamação do vício. Então, decadência é vício, tá? E os prazos prescricionais, que é a prescrição, então, a questão dos prazos prescricionais, vai haver a prescrição, aí trata-se aí de defeito, né? Que tem autores que falam fato, tá? Então, a decadência se trata de vício, a prescrição trata-se de defeito. Então, como que a gente poderia, assim, utilizá-los? Um vício, então, imagine que é a seguinte situação. Um vício de fácil constatação. De fácil constatação. Um ferro que não esquenta, uma televisão que não tem som, um carro que não liga. Isso é um vício de fácil contestação. Você logo percebe que a finalidade daquele produto ele não atinge. Então, eu vou ter aí o artigo 26, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, um vício de fácil constatação. O ferro não esquenta, a geladeira não gela, a televisão não tem som, é fácil constatação. Da entrega do produto do fim da execução de serviço. Então, eu vou ver o prazo por essa situação. Eu te entreguei, você tem os 30 dias, como eu expliquei há pouco. Agora, quando se fala de um vício oculto, não é um vício de fácil constatação, um vício oculto, né? Você não tem como constatá-lo, realmente ele parece posteriormente, são uma situação que eu não tenho como ter em primeiro momento, aí eu estou no artigo 26, no parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que ficar evidenciado o vício, porém deverá analisar a vida útil do produto. Então, assim, é quando eu assim, observar esse vício oculto. Então, eu tenho um celular. Se eu tenho um celular e eu não consigo fazer a ligação, eu tenho um vício de fácil contestação. Eu tenho um celular, depois de um ano que eu já estou usando ele, ele pareceu com um vício,
que não é por mau uso, não é por vício que eu tenho, que ele está demonstrando que a tela fechar, abrir, não é mau uso, não é nada que possa ali dizer que eu fiz com que acontecesse situações dessa natureza. Eu não deixei ele cair, não entrou, não caiu dentro da água, não caiu nada que pudesse assim. Enfim, eu usei conforme a orientação do fabricante. Aí parecia um vício oculto. Eu tenho que pegar, então, quando eu observei que teve o vício oculto. Então, tem um ano. Então, eu vou ter agora 90 dias a partir do momento que eu fiz a primeira reclamação. Tá? Por quê? O vício era oculto. Agora, vai diagnosticar se eu que dei razão. Aí, não tem razão de eu reclamar. Mas se esse vício é oculto, eu tenho 90 dias do dia que eu fiz essa primeira reclamação, com a mesma linha aí de raciocínio, que você, em 30 dias, você tem que me devolver. Perfeito? Em condição de uso, ou então substituir esse produto, ou então restituir com perdas e danos, ou então outro produto, tendo abatimento proporcional. Porquanto, eu tenho que verificar também, gente, qual que seria a vida útil. Então, imagina assim, depois de 5 anos, o seu celular apresenta um vício oculto. Não é uma vida útil de um celular, não pode ser 5 anos, então não tem esses 90 dias. Então, um veículo, depois de 2 anos, apresenta um vício oculto, é possível, tá? Mas depois de 5, 6 anos, não, ele já tem muitos anos de uso, já tem muitos anos, eu não tenho como, assim, ter essa possibilidade. Uma coisa assim, uma máquina de lavar roupa. Depois de 8 anos, apareceu um vício oculto. Não tem que reclamar. Agora, há 6 meses, ela apareceu um vício oculto. Aí sim, eu vou utilizá-lo o quê? Do artigo 26, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Então, ficar evidenciado o vício, que até no próprio artigo fala defeito, mas seria vício, foi redação. Porém, deverá analisar a vida útil de cada bem, pois assim seria uma eterna garantia. Também não foi essas situações aí, dessa nossa possibilidade, dessa linha nossa de pensamento. Bom, então aqui, vocês entenderam quando é que eu começo a contar aí para eu poder, utilizar do prazo legal do artigo 24, então é um prazo legal que está na lei do artigo 24, que eu tenho 90 ou 30 dias, e não confunda, os 30 dias que eu tenho de bem não durável, por 30 dias que o fornecedor tem que devolver o produto para eu ter condições de usá-lo, tá? Separem isso aí para a gente não se confundir. Agora, o artigo 26, no seu parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele vai ter a seguinte linha de raciocínio. Vejam bem, causa que vão ter a questão da obstativa da decadência. Então, os nossos doutrinadores tiveram grandes discussões sobre isso. Então, assim, se essa questão obstativa da decadência, obsta a decadência estaria, eu vou suspender ou vou interromper, que vai haver a interrupção, vai interromper, a interrupção. Veja bem, aí depois de grandes discussões doutrinárias, entenderam que o legislador não estava falando da questão obstativa de interromper, mas o entendimento majoritário foi que era suspensão. Por quê? A suspensão, você lembra aqui desse S aqui, é uma questão que a gente fala da sobra. Então, aqui, ó. Então, onde parou, vai continuar contando, tá? O prazo decadencial do vício do produto ou serviço. E quando eu falo de interrupção, é a mesma coisa eu falar de inteiro. Que eu estou falando que eu vou zerar e vou começar a contar novamente do zero. Então aqui é interromper, o zero. E aqui não, eu só suspendo. Então só tinha 3 dias, parou. Quando voltar, depois de 10 dias, eu começo a contar o 4º dia aqui, que houve somente o quê? A suspensão. Então, hoje, o entendimento majoritário é que esse artigo 26, parágrafo 2º, se trata-se da suspensão e não da interrupção. Tá? Não zera para contar de novo. E quais são as duas situações que possam suspender?
Suspender o quê? Suspender não é o prazo de 30 dias para o fornecedor devolver para você o seu produto, ele fazer, então, devolver o dinheiro com perdas e danos, ou então ele ter um outro produto ou o mesmo, tendo aí a diferença proporcional do preço, tá? O que ocorre aqui não é isso. O que eu estou dizendo aqui seria os 30 dias para produtos não duráveis ou 90 dias para produtos duráveis. Vai suspender o prazo para que você não tenha o seu direito sofrido, que é a decadência. Então, que não vai haver aí a perda do seu direito, vai suspender. Então, o primeiro caso que eu tenho é quando a reclamação, a resposta negativa. Então, se resposta negativa, não vamos fazer nada. Então, você tem que fazer alguma prova, tá? Provando da resposta negativa que não vão fazer nada. Então, vai suspender. Então, você vai fazer o que? O inquérito. Aí vai abrir o inquérito policial, né? O inquérito civil. Aí, então você teve, o seu fornecedor disse, não vamos fazer nada para você, nós não vamos utilizar das prerrogativas para lhe conceder outro veículo, nem substituição, nem perda, nem nada. Procure seus direitos, tá? Você, com essa prova da negatividade deles, você abre o inquérito civil. Aí esse inquérito civil, ele vai fazer que o prazo decadencial fique suspenso até o encerramento do inquérito. Então, quando eu chegar no encerramento do inquérito, aí inicia-se novamente. Então, se você já estava no 20º dia do seu prazo decadencial de 90, vai haver aí a suspensão. O inquérito demorou 1 ano. Quando o inquérito terminou, aí no próximo dia começa a contar 21, porque houve a suspensão do prazo para você, tá? Então, o que a gente tem em mente? Que a gente não pode aí deixarmos perdermos. Então, o Código de Defesa do Consumidor é um prazo decadencial. Prazo decadencial. Decadencial. A letra não está nada ajudando, né? Decadencial pode ser suspenso. Então, Código de Defesa do Consumidor, o prazo decadencial, certo? Ele pode ser suspenso por força legal, tá? A lei fala que eu posso suspender um prazo decadencial do Código de Defesa do Consumidor. Mas lá no Código Civil, o prazo decadencial não pode ser suspendido. Não pode haver suspensão, tá? Não pode haver suspensão. Lá não se interrompe e nem suspende o Código Civil. É o artigo 207 do Código Civil. Então, não confunda que o Código de Defesa do Consumidor, o prazo decadencial pode sofrer aí suspensão. Prazo decadencial pode sofrer suspensão, tá? Mas no Código Civil não há nem no prazo decadencial nem a suspensão nem a interrupção, conforme narra lá o artigo 207 do nosso Código Civil. Perfeito? Muito bem. Agora vamos então à questão, para finalizarmos, vamos falar do prazo prescricional, né, que é o último prazo que a gente tem, o prazo prescricional. O prazo prescricional. Então, nós vamos falar aqui, vamos voltar à tela, vamos zelar, porque acho que é melhor. Então, nós vamos falar aqui do prazo prescricional. Tá? Do prazo prescricional. Que aí é o que eu estou falando de quê? Do artigo 27, do nosso Código de Defesa Civil, Código de Direito do Consumidor. Isso é a madrugada que nós estamos gravando, já está um pouco cansado. Me desculpe. Então, artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
que refere à questão de seguinte, refere a um acidente de consumo. É um acidente de consumo. Perfeito? Então aqui eu tive o quê? Um defeito. Um defeito. Eu tive aqui o quê? Um fato. Então isso gera o meu direito prescricional de qual tempo? De 5 anos. Tá? Então, o início do prazo prescricional, para eu contar aqui, ó, o início desse prazo de 5 anos, é 5 anos do conhecimento do dano e sua autoria, tá? Então, o que acontece para eu ter esse acidente aqui, eu tenho 5 anos, que é, na verdade, eu vou contar 5 anos do conhecimento do dano. Quando que teve o dano? Perfeito? Ou então, e de sua autoria. Quando é que foi a autoria da questão? Eu vou contar 5 anos, tá? Eu tenho que fazer alguma prova que demonstre o fato ocorrido do acidente de consumo. Acidente de consumo, para eu ter defeito ou fato, eu preciso de ser uma extensão maior que o vício. Eu preciso de demonstrar que houve, de fato, uma situação que levou a atingir terceiros. Então, em outras aulas anteriores, de exemplo, por exemplo, duas pessoas compram um liquidificador. A primeira, a lâmina simplesmente não corta. Então, ela tem um vício. Ela tem um prazo decadencial. A segunda, a lâmina, além de não cortar, ela soltou, rebentou e atingiu as pessoas, do qual veio cortar a testa dessa pessoa. Então, aqui agora eu tenho uma questão prescricional. Foi ao hospital, fazer todo um tratamento, é o que eu tenho a data do início para fins prescricional. Então, imagine, eu estou de viagem marcada para a Europa. Esse liquidificador chegou a cortar a minha testa, foi assim, quase pegou meu olho, foi bem dramático. Eu dei os pontos, cuidei tudo como tinha que cuidar, mas a minha viagem estava daqui a 3 dias. Eu fui com pontos para a Europa e lá eu fiquei 3 anos, 4 anos. Eu fiquei lá estudando. Quando eu retornei, eu ainda tenho dessa data que aconteceu o fato aqui, o defeito, o acidente de consumo, eu tenho 5 anos. Correto? Então você não pode contar exatamente do fato quando eu adquiri o produto. Tá? Agora também a gente tem a linha de pensamento de que eu tenho uma vida, um período de durabilidade de um produto. Então digamos que depois de 6 anos, 8 anos, então 6 anos, 8 anos, que eu tenho aqui um liquidificador, ele acontece isso, aí eu não posso contar daqui para frente, porque senão eu teria o quê? Uma coisa eterna. Não é isso também, tá? Então eu sei a vida, a durabilidade que pode ter um certo produto, tá? Então, assim, uma televisão estoura depois de 8 anos que eu comprei. Aí é um fato aqui. Eu não tenho como começar a contar 5 anos depois daqui. Então, mas, assim, o que você tem que ter em mente que você não tem os 5 anos a contar da aquisição. Você tem 5 anos a contar exatamente do conhecimento do dano, ou então da autoria do fato que aconteceu. Por exemplo, uma intoxicação. Aí houve aí uma questão do prazo prescricional. O medicamento que foi adquirido. Então, eu tenho aí a partir do dia em que houve o dano e a autoria de quem é. Como que aconteceu? Então, dano e, quer dizer, é cumulativo. Eu tenho que provar o dano que o liquidificador me causou e a autoria. Quando? Quem? Como que foi? Mesma coisa de uma intoxicação alimentar, medicamento. Dano, qual causou? Você teve hemorragias internas, etc. Tal, você ficou com essas sequelas. E de quem foi a autoria? Aí é cumulativo. Então, aí eu tenho para contar esse prazo prescricional. Aí prescrição, você lembra? Que a prescrição você perde o direito da ação. Então aí eu tenho 5 anos para fazer essa ação. Se eu não fizer, eu perdi. Se o bondoso aí de uma concessionária, de uma montadora de liquidificador te der outro, ótimo. Mas se você perdeu o direito da ação, aí, obviamente, se você perdeu o direito da ação, porque houve aí a prescrição por via oblíqua, você desapareceu o seu direito aí tutelado.
como é que você vai cumprir aí com esse direito tutelado. Então, vamos fazer só um quadrinho aqui para a gente poder memorizarmos. Aqui, olha. Então, se eu falar aqui de prescrição, e do lado de cá eu falar de decadência. Então, aqui eu tenho 5 anos, mas eu expliquei para vocês como conta esses 5 anos, tá? Aqui a decadência tem 30 dias para produtos ou serviços não duráveis, tá bem? Ou 90 dias para produtos ou serviços duráveis, tá? Também já expliquei como que a gente tem essas questões aí. A decadência eu tenho que falar do vício, não é isso? Vício do produto ou serviço. Do produto ou do serviço, tá? Então é um vício que eu vou tirar do produto ou serviço. E que é nada mais uma mera inadequação ao fim que se espera daquele produto. Uma TV que não tem som, um liquidificador que não corta, um telefone que não faz ligação, um carro que não liga. Então eu tenho aqui um vício. Agora, quando eu falo de prescrição, aí eu estou falando de quê? Um fato do produto, né? Um defeito do produto. Então, ele é mais extenso do que um vício. É o defeito do produto ou do serviço. Certo? Então eu tenho um fato aí, um defeito do produto ou do serviço, que eu vou contar que a partir do momento que o acidente do consumo ocorrera. Agora eu tenho que ter um senso de com o tempo que dura a durabilidade de um certo produto para que eu possa ir tendo essa ideia para também não ter uma coisa ad eterna, né? Agora, não havendo aí o acidente de consumo, o acidente do consumo, a súmula 101 do STJ, né? O prazo é do Código Civil. Então, assim, aqui eu estou falando que eu preciso de ter o quê? Um acidente do consumo, tá? Um acidente aqui do consumo, para que possa ocorrê-la esta questão. Agora, eu não tenho o acidente de consumo, aí então tem a súmula, que é a súmula 101 do STJ, que vai dizer o seguinte: se não teve o acidente do consumo, você então tem o prazo do Código Civil para reclamar. Perfeito? Porque aí eu não tenho aqui esse parâmetro para termos essa linha de pensamento. E quando se trata de demanda, as nossas demandas, que é coletiva comparada em direitos difusos e dos consumidores, que a gente não tem, não sabemos aonde eles estão, mas são aqueles que usam certos produtos e serviços. Então tem uma demanda coletiva amparada nos direitos difusos do consumidor, bem como nos direitos coletivos em sentido estrito, da situação em que haja a indisponibilidade do direito material, aí tutelada, a pretensão é considerada e é imprescritível. Então, toda vez que você tem essa ideia, toda vez que eu tiver uma demanda coletiva, que tenho vários, amparado pelo direito difuso dos consumidores. Então, imagina aí, eu tenho um problema de vício de uma embalagem de quantidade de pó de café, que a embalagem fala que é 480 gramas e vem 460. Então, aí tem uma questão coletiva amparada pelos direitos difusos. Eu sei quem são consumidores de café, mas eu não sei onde eles estão. Então, eu tenho e ainda quem consome pó de café. Então, aí bem como os direitos coletivos em sentido estrito, em que haja indisponibilidade do direito material, que não tenho mais porque houve a decadência, mas nesse caso aí a pretensão considerada é imprescritível, não se prescreve, em razão realmente da garantia de uma sociedade, perfeito? Então, vocês assim não podem confundir aquelas questões prescricionais e de decadência do Código Civil com as questões prescricionais que a gente tem de decadência no Código de Defesa do Consumidor, perfeito? Que são totalmente diferentes. O Código Civil, por exemplo, uma ação de cobrança, o valor complementar, a indenização, inadimplemento de um contrato, a prescrição é de 1 ano. Não tem nada a ver com essas questões aqui quando eu faço do Código Civil, estou falando de questões de um contrato.
Então, ação, por exemplo, repetição de indébito, cobrança indevida, do artigo 42, aí do Código de Defesa do Consumidor, porque você cobrou aquilo que é indevido. Então, por exemplo, imagina aí débito de tarifa, de esgoto, de água, você cobrou indevido, perfeito? Houve aí uma cobrança indevida. Aí dessa linha aí de pensamento, eu tenho que tem até a súmula, né, 412 do STJ, que fala que a ação de indébitos de tarifas de água, esgotos, prescreve em 10 anos, porque aí eu tenho aí o que melhor facilita para o consumidor, que seria o artigo 205 do Código Civil. Agora, uma reflexão que a gente tem que ter, que vocês, os estudantes de direito, eu tenho que ter a reflexão das causas suspensivas e das causas interruptivas que eu tenho das regras estabelecidas no artigo 197, tá? Ao artigo 204 do Código Civil, que suspende e interrompe, aplicam também ao Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, assim, vocês estudaram lá no Código Civil questões que vão suspender, que obstam, que suspende e que interrompe a contagem do prazo prescricional e decadencial, tá? Então, permanecem para as mesmas condições aqui no Código de Defesa do Consumidor. Então, dá um exemplo. Se é contra menor, não há aí a prescrição contra menor. Então, tem a mesma circunstância também no Código de Defesa do Consumidor. Se existe, por exemplo, um médico que foi servir a União fora do país, e tem as circunstâncias aqui do prazo prescricional para ele fazer uma ação. Quando ele retorna é que vai, então, o quê? Iniciar o prazo prescricional, porque ficou suspenso, porque ele estava a serviço da União. Então, as mesmas questões que se tratam, o artigo 197 a 204, que fala da suspensão e da interrupção do Código Civil se aplica ao Código de Defesa do Consumidor. Então, não esqueça isso. Aproveite e dá uma lida lá no 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, que vocês terão aí uma precisão de quando vai ser o prazo, poderá aproveitar a suspensão e a interrupção desse prazo, também no Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado. A gente volta na próxima aula, continuando sobre o direito do consumidor. Muito obrigado e um grande abraço para todos.